Nós vivemos em... Olá! Muito boa noite para vocês. Deixa eu só acertar aqui. Tá tudo certo? Esperando a galera entrar. Vamos esperar. Boa noite. E o Alan, grande Alan, já foi o primeiro a entrar. Juliana também. Grande Romani. Romani, daqui a pouquinho eu te chamo. Deixa só a galera entrar aqui que a gente já te chama para a gente dividir a tela. Ariane, Thiago, o pessoal tá entrando. Grande Alan, tudo bem com você? Firme e forte aí? É isso aí, tô vendo, você tá presente em todas agora, muito bom mesmo, né? A gente tá nessa série de lives, essa é a quarta live, né, de uma série de 14 dias, ainda temos 10 dias pela frente, né, vai ser bem interessante, a gente nunca tinha feito isso, então vai ser um desafio pra gente também, não só para o pessoal que está seguindo, vai ser um grande desafio para a gente estar nesses 14 dias, sempre às 8h55 aqui. Antes de mais nada, quero dizer para vocês que a gente tem um grupo no Telegram, tá? Para você entrar, na minha bio tem um link, você vai lá e clica no link e aí você vai direto para o grupo do Telegram, tem um e-mail que te manda o grupo do Telegram, alguma coisa assim, tá bom? Mas é bem facinho, não tem nenhum problema não. Lá a gente coloca o resumo dessa live. Tudo que a gente fez aí de resumo a gente joga lá. Além de jogar o resumo da live, a gente joga também às vezes um material, a gente faz umas enquetes, viu o que vocês estão achando, o que a gente pode fazer de melhor. É muito legal, então eu recomendo mesmo que vocês vão lá na bio, entra lá no grupo de Telegram que é muito da hora. Eu vou chamar o Romani para dividir a tela comigo, tá? Para a gente poder começar a nossa live aí, que hoje tem o tema Somente Eu Posso Me Transformar. Deixa eu chamar ele aqui. Romani, vamos lá, para a gente começar a dividir. O Romani já tá aí. Opa, já tá carregando. Grande Romani, que prazer em vê-lo. Como é que você tá? Bom te ver, Dani. Tudo jóia? Muito bom estar Tudo aqui com ótimo. vocês. Que Ótima legal. noite, pessoal que está assistindo aí também. Quem está chegando agora, já deixa o coraçãozinho, que vai ter conteúdo muito bom aqui hoje. Show de bola! E tem aí o aviãozinho, galera. Se vocês gostarem, manda esse aviãozinho aí pra galera que vocês conhecem, porque realmente fala, ó, vai lá junto com a gente nessa live que vai ser bem legal. Tem bastante gente entrando, né? A gente está aquecendo. Romani, antes de mais nada, eu vou fazer uma pequena apresentação minha e aí depois eu te passo aí para você fazer uma apresentação sua. Então, meu nome é Daniel Galani, sou advogado de formação, mas sou Master Coach e estou numa transição de carreira hoje, cada vez mais nesse Master Coach, cada vez mais no coach, no desenvolvimento pessoal, com um pouquinho de hipnose também, aprendendo parte com você, que foi enriquecedor, um dos cursos que eu recomendo aí para todo mundo, depois no final a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. E então eu tenho um curso aqui na minha cidade, que é São Sebastião, litoral de São Paulo, onde a gente fala sobre ser a sua melhor versão. O nome do curso é Seja a Sua Melhor Versão. Onde a gente vai usar várias estratégias, né, de coach, PNL, hipnose, para levar a pessoa para um estado de ela mudar a vida dela, de ela transformar e falar, poxa, legal, dá para ter uma vida melhor do que a que eu tenho hoje. E aí a gente vem fazendo esse curso, a gente já começou um segundo curso, devagarzinho a gente está andando aí nesse rumo. E graças a Deus está dando muito certo, a coisa está muito legal, tanto que tem vários alunos nossos aqui assistindo, entrando aí, dando oi, e isso é muito bom, tá bom? E esse sou eu. Então, queria que você se apresentasse aí para o pessoal que não te conhece. Fala, Dani. Ó, primeiro, muito obrigado pelo convite aqui. Um prazer estar com vocês aqui, pessoal. Muito boa noite, muito bem-vindos. Meu nome é Romani, eu sou apaixonado pela área de desenvolvimento humano, trabalho na área de hipnose, que eu chamo de hipnose transformacional, que é hipnose como estilo de vida. Uma coisa que para mim é um chamado, essa questão que, por exemplo, hoje no Brasil, 9,3% da população enfrenta algum tipo de transtorno de ansiedade. Hoje, a depressão já é a doença mais incapacitante
de todas em relação ao que incapacita pessoas a trabalharem. Então, já tem índice de 64% dos brasileiros têm alguma dívida em aberto. Então, tem muita gente precisando de ajuda para se reorganizar. E isso me chamou a atenção de tal forma que eu falei, cara, eu preciso ajudar o mundo a ser melhor. E como eu posso ajudar o mundo a ser melhor? Ajudando pessoas a serem melhores. Eu acredito que se a gente transforma pessoas em pessoas melhores, nós podemos transformar o mundo em um mundo melhor. E é isso que eu faço todos os dias. Eu digo que eu vivo nessa missão de ajudar pessoas a serem pessoas melhores. E utilizando principalmente da metodologia de hipnose transformacional, que é o que eu venho dando treinamento já tem alguns anos, tanto presencial quanto agora também de forma online, está sendo bem legal. Pô, que legal. Bom saber disso, né? Muito legal mesmo. O pessoal tá entrando, a Gisele, o Maicon, a Sandra aí, tudo dando tchauzinho. Muito bom ter vocês por aqui. Vamos lá. O que você chama de transformação? O que é transformação para você? O que você entende que você passa para os seus alunos sobre transformação? Muito boa pergunta. Imagina isso. Mudança, eu posso mudar e não necessariamente me transformar. Vou dar um exemplo. Se eu pego uma folha de papel e dobro ela, eu mudei essa folha. Agora, se eu pego uma folha de papel e transformo ela numa maçã, eu transformei ela em algo diferente. Por isso, transformação. Eu consigo ressignificar o que aconteceu e consigo ter clareza sobre o que eu posso fazer, das minhas forças, das minhas limitações. Isso eu considero ser transformação. Desde quando eu consigo olhar para a minha própria história e transformar os momentos de desafio em força, eu consigo me transformar em uma melhor versão de mim, como assim você disse também, e ter essa noção também que não é só ressignificar o passado, mas também trazer clareza do que eu posso fazer a partir de então. E se essas duas coisas andam juntas, ressignificação e clareza, a transformação acontece. Muito bom. A gente fala muito disso também, né? Sobre a necessidade. Se você não sabe onde você está, você não sabe o que você está vivendo, você não sabe nem quem você é direito, como é que você vai buscar uma transformação? Então, parte também de um autoconhecimento. Pessoa se conhecer, entender direito aonde que ela está. Opa, tô aqui, em que lugar, seja financeiramente, seja na questão amorosa, em todas as questões da vida dela, ela começa a falar, opa, a partir daqui eu posso ser uma nova pessoa e mudar. Sensacional, muito legal isso mesmo. E você usa a hipnose para fazer isso e outras técnicas? Como é que é isso? Eu uso o que eu chamo de hipnose transformacional, que é a hipnose voltada para o estilo de vida. Para entender e deixar bem claro como funciona a hipnose. E hipnose tem três tipos de hipnose, principalmente. A conhecida, por exemplo, a hipnose clássica, que veio com o James Braid, que é a ideia de hipnose como foco, concentração, relaxamento, que é a ideia da hipnose mais tradicional. Foco, concentração, relaxamento, e as pessoas induzem a um tipo de estado que eles chamam de hipnose tradicionalmente. Então tem a hipnose ericksoniana. A hipnose ericksoniana, ela é diferente da tradicional pelo sentido de dar sugestões mais indiretas e através de metáforas e através de histórias, principalmente através do verbal. Como assim? Contando, quem fazia isso muito bem são os bons contadores. Por exemplo, Jesus Cristo, os grandes nomes da humanidade, deixaram mensagens por parábolas, ou por alegorias, ou por histórias, ou metáforas. É uma forma que nós aprendemos muito. Então, a hipnose ericksoniana utiliza disso muito a favor. Só que ainda assim fica muito limitado a linguagem verbal e indireta. O que eu percebi? Que não precisava ser somente linguagem indireta. Por exemplo, pode ser que alguém chegar e te contar uma metáfora, uma história, pode surgir uma crença em você. Mas pode ser também que mesmo sem uma pessoa falar nada com você, o jeito que essa pessoa olha para você pode criar também uma convicção. Então, o que eu chamo de hipnose transformacional é entender que nós vivemos em estado de hipnose. Que eu não preciso levar alguém para um estado alterado de consciência ou nem necessariamente contar uma metáfora para conduzir ela a um estado de hipnose. Ela já está em algum estado de hipnose. E o trabalho do hipnoterapeuta é ajudar a levar essa pessoa para um estado hipnótico mais assertivo para a própria vida da pessoa.
Ali, esse é o conceito da hipnose transformacional, até é muito curioso. Tem, por exemplo, quem aqui, quer ver? Eu vou fazer as perguntas para o pessoal. Quem aqui, em algum momento da vida, já passou por hipnose? Fala eu aí, digita eu. Quem já passou por exercícios de hipnose, digita eu. Digita eu quem já tiver passado por exercícios de hipnose. Isso é curioso. Aqui, ó, o Lucas falou eu. Olha que legal. E eu garanto que aqui nesse momento, todos vocês, todos nós já fomos hipnotizados várias vezes durante a nossa vida. O que é a hipnose transformacional? São as convicções que você vive hoje. Eu, você, nós vivemos em um estado de transe profundo. Por exemplo, o Henrique falou, eu não. Henrique, por exemplo, se você acredita que você é um ser humano, você já está em um estado congruente a acreditar nisso. Isso é hipnose. Você está comunicando para si mesmo algum tipo de informação. Hipnose é utilizar a comunicação para criar a sua realidade. Independente de como você esteja comunicando, você está criando um determinado tipo de realidade. Agora, eu vou dar um exemplo prático para entender como nós alteramos a realidade através da comunicação. A comunicação não é só verbal. A comunicação ela é verbal, aquilo que eu falo, mas ela é também não verbal, ou seja, a minha postura, as roupas que eu estou utilizando, a minha fisiologia. E também internos, meus pensamentos. Aquilo que eu acredito sobre mim, as minhas memórias comunicam algo sobre mim. Quer um exemplo? Se uma pessoa ela tem a convicção dentro dela que ela não consegue se comunicar bem durante uma live, pode ser que ela nem faça lives por causa disso. Isso está congruente diretamente com ação e resultado. Agora, olha que interessante, a nossa comunicação, aquilo que eu comunico para mim por dentro, aquilo que eu falo verbalmente, o meu não verbal, cria um estado emocional. Um estado emocional seria, eu sinto feliz, eu sinto triste, eu me sinto eufórico, eu me sinto inseguro, eu me sinto seguro. Então, esse estado me gera a visão de mundo que eu tenho nesse exato momento. Isso é o estado de hipnose. Quando você comunica, você gera um estado emocional, o seu estado emocional te gera a sua visão de mundo. E essa sua visão de mundo gera suas ações, que consequentemente as suas experiências, os seus resultados. Só que olha que interessante. A nossa... Aqui, ó. Tipo falar em público. Imagine uma pessoa que tem medo de falar em público. Como ela comunica ao falar em público? Como é a comunicação dessa pessoa? Qual história ela conta para ela mesma da própria história? Se ela acredita... eu tenho dificuldade de falar em público. Provavelmente ela tem pilares de coisas que ela viveu na vida dela que sustentam esse tipo de viés da confirmação, viés da realidade dela. Pode ser que durante uma apresentação na faculdade ou na escola, alguém começou a criticar o trabalho dela e de repente ela começa a acreditar ser assim, não estar assim. Isso se perdura por anos, até que em um determinado momento ela consolida uma nova memória e pode alterar a percepção de realidade. Boa noite, Marta, boa noite. Aqui, ó, a Vivo, boa noite. Ariane, se eu tiver falado certo, ó, não sei o que acontece, já participei de hipnose, mas não consegui. Entende o seguinte, não tem essa ideia de não conseguir. O que teria que acontecer para você saber que você está em hipnose? Entenda, em hipnose ninguém dorme. Em hipnose você continua ouvindo tudo, sabe tudo que está acontecendo. Em hipnose, você pode estar de olhos abertos, inclusive a maior parte do tempo você está de olhos abertos quando você está sendo conduzido para novos estados de hipnose. Então, a ideia é mais de as pessoas imaginarem que hipnose é algo místico, algo que, às vezes, uma distorção da... É como se eu tivesse que sair de mim, como se eu tivesse, sei lá, o meu corpo fosse para outro lugar e tivesse pedido não mais voltar. Só que não tem perigo de alguém não mais voltar do estado de hipnose. Na verdade... Você, nesse momento, e eu também, nós estamos presos em algum tipo de estado de hipnose congruente àquilo que nós criamos até aqui. Só que a boa notícia é que ninguém precisa ficar preso em um estado de hipnose, porque nós podemos evoluir. É aquela ideia de... Sabe o que faz uma pessoa ficar presa no estado de hipnose? Aquele tipo de pessoa que acha assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Síndrome de Gabriela. Isso é o que deixa uma pessoa presa no estado de hipnose. Porque isso, de certa forma, é uma hipnose dela, né? Tipo, ela tá no estado de hipnose já, que ela diz, não, eu não mudo, não tem como,
Então, ela ou se auto-hipnotizou, ou por algumas coisas que aconteceram na vida dela, ela chegou a essa crença mesmo e ela se auto-hipnotizou. Não, eu não consigo, eu não posso falar. Tipo, falar em público, que foi usado aqui. Não, eu não posso falar em público, porque eu nasci assim, eu não vou mudar. É uma hipnose. E aí você usa a hipnose para mudar esse estado. E eu vou dar um exemplo prático de como nós alteramos o estado para diferentes percepções de realidade. Quem aqui já chorou assistindo um filme, digita eu. Quem já chorou assistindo o filme, digita eu. Todo mundo que é um ser humano já Quem não chorou, assiste o Milagre da Cela 7, que vai chorar. Que aí vai chorar, isso mesmo. Vai chorar. Isso mesmo. Ó, pessoal, quem já chorou assistindo um filme, naquele momento que o filme estava acontecendo, você sabia que o filme não era a realidade. Você sabia que era um ator, você sabia que tinha uma TV na sua frente. Só que ainda assim, você se engajou de tal forma que a sua percepção alterou a sua percepção de realidade para que você começasse a chorar. E é isso que acontece. Ninguém sai de si em hipnose. Ah, Romani, mas ele foi controlado. Não, hipnose não é alguém controlando você. Hipnose é você ganhando controle sobre si mesmo. É da mesma forma, não é o filme que controlou sua cabeça. Foi você que decidiu prestar atenção no filme e seguir as instruções do filme até o momento que você decidiu chorar ou sorrir dentro daquele filme. O hipnotista, ele serve como se fosse um GPS. O hipnotista é aquela pessoa que conduz, mas quem realmente está fazendo hipnose é a própria pessoa, que ela está mudando os estados dela. Que é um exemplo de como rapidamente eu posso te induzir para um novo estado de hipnose em segundos. Sim. Manda bala. Se eu perguntar para qualquer pessoa aqui sobre um momento feliz da vida dessa pessoa e trazer essa memória, em pouco tempo você vê a pessoa começando a sorrir. Em pouco tempo, se eu falo para a pessoa, vamos supor que seja alguém que tenha filhos, e eu falo sobre o filho dessa pessoa, o semblante muda. Ou se eu falo para uma pessoa de um momento especial da vida dela, ela muda internamente. O estado muda, a visão de mundo muda. Isso é hipnose transformacional. Da mesma forma, isso também pode servir para criar um estado de menor recurso. Como um estado de menor recurso? Seja eu conduzir uma pessoa para um momento onde essa pessoa se sentia menos capacitada para poder lidar com a situação. E para que serve levar uma pessoa para um estado de menor recurso? Para você ressignificar essa cena. Porque imagina que uma pessoa fala assim, cara, eu tenho medo de dirigir. Então, eu posso levar a pessoa para o carro e treiná-la na mente dela como as melhores estratégias e os desafios que ela tem. Porque tudo acontece duas vezes. Tudo acontece duas vezes. Primeiro acontece aqui. Então, olha que interessante. Se eu estou conduzindo, vamos supor, uma pessoa nesse exemplo de dirigir. Se essa pessoa que tem o medo de dirigir, se ela não treinou isso na mente dela antes, não houve alguém que ajudou ou ela se ajudou com isso, ela vai chegar perto do carro e vai se afastar, e vai tremer, e vai ficar com medo, e vai mudar a fisiologia, e vai acreditar que não consegue. Agora, por quê? Porque é automático. Vou dar um exemplo aqui. Se tivesse uma barata aqui agora e o Romani tivesse medo de barata, não é o caso, mas só para dar um exemplo. Se o meu cérebro já tem a trilha, a conexão, as sinapses fortalecidas, que barata é perigoso no meu mundo, de repente eu subo na cadeira e fico com medo, se essa é a minha realidade. Porque eu respondo aquilo que tem a ver com a minha visão de mundo. Só que olha que interessante. Se eu treinar isso antes e criar uma nova possibilidade, porque a pessoa que tem medo de barata, e assim como tem medo de dirigir, assim como tem medo de falar em público e vários outros tipos, ela não treina essa nova possibilidade. Por quê? Porque ela nem percebe que essa nova possibilidade existe. É como se aquilo fosse irreal. E muitas vezes, Romani, fica revivendo um momento ruim. Ah, ela teve um momento ruim dirigindo. Fica revivendo e fortalecendo aquilo, né, para que aquilo não aconteça. E aí ela também não vai mais colocar a mão no volante. Partindo do pressuposto que você está falando, ela consegue ter uma nova ideia de uma nova possibilidade. Ela começa a criar uma nova possibilidade. Opa, é possível dirigir, é possível e dar tudo certo.
E essa possibilidade cria uma nova trilha neural na mente dessa pessoa. E essa nova trilha neural possibilita ela criar novas estratégias de comportamento. Essa pessoa pode, então, vou dar um exemplo aqui, passou a barata, só que eu treinei o que eu vou fazer agora, a barata passou, e talvez eu treinei que eu vou pisar na barata. Eu criei essa estratégia antes. E essa estratégia agora me prepara sobre como vai estar a minha fisiologia, como vai estar o meu tom de voz, como vai ficar a minha postura, a minha confiança. Eu treinei. E tudo como acontece 2 vezes, eu tenho muito mais recursos para lidar, então. Marta, muito obrigado aqui pelos elogios. E com esses recursos, por exemplo, se o meu estado é um estado de maior recurso, ou, por exemplo, eu olho para a barata e começo a achar, caramba, eu tenho coragem de lidar com a barata. Consequentemente, eu tenho ações mais congruentes, porque minha visão de mundo mudou. E isso vale para tudo. Isso, por exemplo, quando uma pessoa fala assim, Romani, eu estou com algum tipo de problema de ansiedade. Percebe? Isso é um estado de hipnose. Ou eu estou com depressão. Isso é um estado de hipnose também. É um estado de hipnose. A pessoa enxerga o mundo de uma determinada maneira. Percebe uma pessoa que está em depressão, ninguém fica 24 horas do dia depressivo. Tem momentos do dia que a depressão pode estar pior, tem momentos que a pessoa está bem. Então, no momento que a pessoa está sentindo a depressão mais forte, nesse momento, percebe que, se perguntar para ela que cor é o seu mundo, ela vai falar preto e branco, é sem graça. Sim. Ou eu não tenho mais prazer de fazer. Só que, olha que interessante, essa mesma pessoa tem momentos no dia dela que ela vai falar que tá legal. Então, é entender estratégias sobre como lidar com esses momentos. E quando se fala de hipnose, vamos trabalhar aqui 3 pontos também. Vamos trabalhar não só a estratégia de... A primeira delas, entender que tem partes que são genéticas, só que eu não vou... por quê? Porque tem as trilhas neurais e tudo. Mas, se tem coisa que envolve genética, mesmo a genética pode ser modificada se houver treinamento e se houver desenvolvimento. Segundo, o estilo de vida da pessoa, por exemplo, se ela é mais sedentária, se essa pessoa consome drogas ou não, e assim por diante, vários fatores que podem aumentar a possibilidade do corpo dela reagir de forma mais assertiva ou menos assertiva a uma determinada situação. Mas a terceira forma, para mim, é a que mais define como a pessoa vai criar a realidade, que tem a ver com o estado emocional dessa pessoa diante da situação. E esse estado emocional, ele é definido pela comunicação dessa pessoa, baseado nas referências que ela tem sobre si mesma no passado. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa, no passado, teve uma experiência de bater um carro ou de estar em um carro quando houve um acidente, a próxima vez que ela vai entrar no carro, pode ser que ela crie o medo de dirigir. E é tão interessante que 2 pessoas, isso já aconteceu, de 2 pessoas estarem no banco de trás de um carro, bater o carro e uma delas criar um medo de dirigir e a outra não. A outra não tá nem aí por isso. Por quê? Porque quando as cenas acontecem, não, por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui pro pessoal. Pessoal, quem aqui já sentiu, por exemplo, vontade de chorar do nada? Quem já sentiu vontade de chorar do nada, digita eu. Digita eu aí, com coragem, hein, galera? Vamos lá. Quem já sentiu vontade de chorar do nada? Digita eu. Eu sei que tem gente aqui. Assim, eu sei que tem gente aqui. Olha, ó. Gente, não tem noção que coisa romântica. Se alguém aqui não fez, procura informação. Valeu, ótimo. Ó, algumas pessoas falaram aqui. Várias pessoas. Entenda o seguinte. Essa vontade de chorar não vem do nada. Essa vontade de chorar é como se fosse um copo de água, e aí você vai colocando água, aí tá na boca do copo, aí de repente você põe a última gota, derrama, aí você acredita que a última gota veio do nada. Só que a última gota não veio do nada. Já existiam várias experiências acumuladas e registradas na sua memória. Eu vou dar um exemplo prático disso. Imagine aqui, ó, imagina o seguinte, que tem uma pessoa e essa pessoa vive na selva e aí ela passa próximo a um arbusto e lá dentro daquele arbusto sai uma onça pintada e ataca aquela pessoa. Essa pessoa sobrevive ao ataque de onça. Ela conseguiu sobreviver.
Só que sabe o que é interessante? Pode ser que essa mesma pessoa um dia esteja passando, não exista mais onça, ela olhe para um arbusto e mesmo assim se assuste e sinta o perigo, mesmo a onça não estando ali. Porque isso ficou registrado nas experiências dessa pessoa. Da mesma forma, pode ser que parece que é do nada, porque de repente eu olhei para a parede, só que sem perceber, isso são memórias subconscientes. Sim. Ou chamado também memória prime, que é quando eu olho para algo e isso me traz memórias, ou eu sinto o cheiro de algo, ou eu sinto a textura de algo. Por exemplo, quem aqui só de sentir um cheiro de um perfume às vezes muda o seu humor? Ou ouvir uma música pode alterar o seu estado. Percebe isso? Então, tudo que está acontecendo no mundo, mesmo que pareça que não está acontecendo nada, existem milhares de estímulos acontecendo. E esses estímulos podem criar, seja uma vontade de chorar do nada, uma vontade de rir do nada. Quem aqui, algum dia, também já começou a cantar e ficar feliz aparentemente do nada? Alguém já aconteceu isso? Um monte de gente. Comigo já vai. E deixa eu contribuir com você. O Tony Robbins, ele tem uma frase lá no livro dele que ele fala, né? Cuide da sua mente como se fosse o seu copo na balada. E é bem isso que você está falando. A gente precisa muitas vezes ficar vigiando os nossos pensamentos. E falando, opa, esse pensamento está me levando para um lado triste. Ou esse pensamento está me levando para um lado de empoderamento, para um lado de felicidade, aquilo que você falou, de olhar alguma coisa. E ter essas sacadas de falar, isso é real, né? Tipo, eu tô vivendo isso, que nem você falou, de olhar para a parede e de repente ver a sombra de uma coisa que aconteceu lá no passado e aquilo me trouxe uma vontade de chorar. Viver o momento que você tem para viver, a gente sempre fala isso, mas também se perguntar, é real? Tá acontecendo algo comigo? Eu preciso, eu tô passando por esse momento e eu devo ficar triste realmente? Eu preciso ficar triste nesse momento ou não? Ou é algo da minha cabeça e eu posso mudar o meu estado mental, e aí mudando o meu estado mental, eu vou fazer uma apresentação, eu vou para o passo seguinte, que às vezes exige que eu esteja num outro estado mental. Isso é muito interessante, que é a pessoa que fica o tempo inteiro olhando para os seus pensamentos, óbvio que não dá o tempo inteiro, mas principalmente quando ela precisa ativar determinados estados emocionais. Ela fala, opa, eu estou indo para uma apresentação, eu preciso ativar estados emocionais de empoderamento, e eu não estou bem. O que eu estou pensando? Né? Tipo, olhar para si mesmo e se questionar e pegar aqueles pensamentos e falar, eles são reais? Realmente o medo, né, que está provocando em mim é real ou não? Muito bom isso que você está falando. O pessoal falou aí, você viu que sentiu, que é feliz aí quando ouve uma música e de repente começa a cantar. E até aqui, ó, repetir, ó, cuide da sua mente como se fosse seu copo na balada. E uma coisa que você falou que é interessante, essa questão de mudar o nosso estado. E nós não temos controle direto sobre o nosso estado, mas sabe por que nós temos controle? Sobre a nossa comunicação. Porque eu não tenho controle se eu vou ficar triste ou feliz, mas eu tenho controle sobre a minha postura, eu tenho controle sobre o meu tom de voz, eu tenho controle sobre a forma que eu vou me portar, e isso congruentemente influencia o meu estado. É automático. Uma coisa interessante, tem até o experimento de Duchenne, que as pessoas imaginam que quando alguém sente uma emoção, um sentimento, esse sentimento vai mudar o corpo dessa pessoa. Só que é o contrário. Primeiro o seu corpo reage, depois o sentimento aparece. O Duchenne... Ele muda o corpo, muda o sentimento. Ele fez experimentos interessantes, que ele pegava pessoas e ao colocar essas pessoas, simplesmente deu um choquezinho e ela sorri, a pessoa não sabia o que estava fazendo. E ao sorrir, perguntava para ela, o que você sentiu? Ela, uma felicidade súbita. Ou seja, percebia que os níveis de serotonina dessa pessoa aumentavam. Olha que incrível isso. A mudança fisiológica muda também os nossos hormônios. Uma coisa interessante, se você vê, tem uma pesquisa, essa foi realizada por Kirschenbaum, Singer, Miller, 4 pesquisadores e Eggert. Esses 4 pesquisadores fizeram uma pesquisa
que perceberam que o nível de cortisol de uma pessoa aumenta em média 26% só dessa pessoa olhar para algum ente querido estressado ou ansioso. Olha que incrível. Oh, que incrível. Nos primeiros minutos que você entra no ambiente, imagina isso. Se você entrou no ambiente, você viu a sua mãe num estado de estresse ou ansiedade, você olhou para ela, imediatamente o seu corpo aumenta o nível de cortisol. Se você vê um amigo próximo, acontece o mesmo. Olha que incrível. Então, o nosso corpo, ele cria hormônios porque tudo comunica. E os gatilhos externos comunicam para nós. Isso mesmo eles tendo feito essa pesquisa, percebe o quanto isso é óbvio. Basta você pensar isso. Se você entra num ambiente e dentro desse ambiente está todo mundo triste, em pouco tempo você começa a ficar triste. Entra num ambiente onde está todo mundo feliz e bem, e conversando conversas alegres, leves, você entra ali em pouco tempo, ou você se sente deslocado e sai, ou você está conversando conversas alegres também. Isso vale tanto para os locais. E isso comprova, né, Romani, aquela teoria de que você é a média das alguns 5, alguns 7, das 7 pessoas que você está convivendo mais. Que realmente, se você começa a frequentar ambientes onde todo mundo só fofoca, fala da vida dos outros e fala de tristeza, todo mundo é vítima do sistema, você começa a se tornar a vítima também, você replica aquilo. Se você busca andar com pessoas positivas, pessoas que são para frente, que querem crescer, nossa, você mudou completamente seu pensamento. E então, diante até das pesquisas que você trouxe aqui, comprovam que isso é real. Você quer mudar de vida? Aquela frase da avó, né? Tipo, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem é. Faz o maior sentido. Uma forma de você mudar a sua vida é você buscar andar com pessoas que no estilo da vida que você quer. Você fala, opa, vou começar a selecionar melhor os meus amigos. E isso vai fazer uma diferença muito grande a longo prazo na vida das pessoas. Muito bom, show de bola. O pessoal pergunta, manda bala. Isso aí que você falou, inclusive, essa frase é do Jim Rohn, que foi o cara um dos mentores do Tony Robbins, de nós somos a média das 5 pessoas que mais nos conectamos, e já havia sido começado a falar sobre isso, até mesmo antes do Jim Rohn. O Napoleon Hill já falava da mente mestra, o poder das conexões. O Dale Carnegie já falava sobre isso. Então, isso aí é um conceito que já tem centenas de anos, que é percebido o poder das conexões das pessoas. Inclusive, tem um livro que se chama Connected, que tem 2 pesquisadores que se chamam Nicholas Kristax e James Fuller. Esses 2, eles começaram a avaliar o quanto a convivência com as pessoas poderia influenciar na percepção de realidade delas. E perceberam que, em média, as pessoas do primeiro nível de convivência influenciam até 51% na vida de outra pessoa. Como assim? O que eles quiseram dizer com isso? E, por exemplo, se o Daniel está convivendo muito com pessoas que fazem atividade física, ele aumenta em 51% a chance dele começar a fazer atividade física. Se o Daniel está convivendo muito com pessoas da área do desenvolvimento humano, ele aumenta a chance de gostar da área do desenvolvimento e assim por diante. Percebe? Perfeito. Pessoa solteira anda com pessoa solteira, pessoa casada com pessoa casada, pessoa que gosta de usar algum tipo de droga, procura pessoas que gostam de usar algum tipo de droga. Pessoa percebe? O ciclo, empreendedores conhecem mais empreendedores, pessoas e assim por diante. Pessoas que de determinada profissão. Quando a gente fala do Napoleão Hill, né, Romani? A gente está falando de pensamentos até de riqueza. Ou seja, você quer mais grana, você precisa começar a pensar com quem que você está andando. Poxa, então vamos começar a andar com os empreendedores, vamos começar a andar com quem tem mais grana. É para tudo, né? Tipo, se você anda com a galera que gosta só da baladinha, você vai continuar solteiro, solteira. Opa, se você quer realmente um relacionamento sério, começa a buscar as pessoas que também querem relacionamento sério. Tudo muda. Tem uma pergunta aqui que passou lá para cima, mas eu achei que é muito poderosa. A pessoa perguntou, Romani, e quando é o pai, o irmão, tipo, alguém muito íntimo, do ciclo de amizade íntimo,
Como é que eu faço para... A pessoa tá lá, né? Tipo, eu sou a média das 5 pessoas e pai e mãe. E aí, o que você tem de dica pra galera? Olha, a primeira coisa, se você está vendo isso no seu pai, na sua mãe, cuidado, porque talvez isso esteja em você. Eu digo uma coisa, se você está vendo isso em uma pessoa, beleza, pode acontecer. Agora, você está vendo em duas, cuidado. Você está vendo isso em três, pode ser que isso é mais seu do que dos outros. O que eu estou querendo dizer sobre isso? Porque se eu estou vendo no mundo, vou dar um exemplo. Eu peguei um Uber esses dias. Aí, na verdade, antes da pandemia, já tem um tempo. Peguei o. Já, A gente perde noção do tempo. Eu peguei um Uber e ali, nesse Uber que eu peguei, o cara estava reclamando de governo, de dificuldade, que as coisas e por aí vai. E, cara, ele tava falando das pessoas, que não pode confiar nas pessoas e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Beleza. Na hora que ele foi falando, eu parei assim, primeiramente eu tentei falar para ele de coisas boas também que estavam acontecendo. E ele continuou reclamando de outras coisas. Depois eu peguei e falei, cara, no meu mundo eu vejo muita gente boa. Eu falei isso por quê? Porque se eu fosse deixando, daqui a pouco eu ia pensar uma coisa para reclamar para ele também. A gente tem que tomar esse cuidado. Se tem uma pessoa reclamando para você, trazendo algo que não vai te acrescentar, toma cuidado para você daqui a pouco não estar reclamando para essa pessoa. Que é um exemplo. Se alguém chega e te conta uma desgraça, te conta uma notícia ruim, teve uma notícia de violência, sabe o que você está fazendo minutos depois? Pensando uma desgraça para contar para a pessoa também. Porque perfeito. Eu fiz um teste, Romano. Eu fiz um teste uma vez para ver se era isso mesmo. Eu fui... Eu estava numa fila de banco, uma chapada de gente. E aí eu tinha lido sobre isso, eu tinha aprendido, eu falei, vamos ver se é verdade mesmo. Eu falei, nossa, a fila não anda, não sei. Cara, não deu um segundo, o cara da frente já começou, é verdade, o de trás também, eu já criei um grupinho da galera negativa, digamos assim. Eu falei, caracas, isso é muito poderoso. E eu tava fazendo para testar. Né, falei, será que é isso mesmo? Eu joguei a deixa na hora. Na hora, todo mundo começou a reclamar da fila. Então, é real. É algo que... E volta naquela ideia disso que você falou, de olhar para o que você está pensando. Se você não olha para o que você está pensando e falar, pô, eu vou começar a pensar em coisas negativas se eu não mudar o meu estado e falar algo positivo, você embarca na dele e vai embora, né? E uma coisa interessante sobre isso é que, às vezes, pode acontecer também de ter alguém próximo que essa pessoa está muito negativa e ela é muito próxima. O que você faz? Você honra essa pessoa e não é que você não vai conviver. Você pode encontrar com a pessoa, só que você não vai ficar vivendo em função dela e nem resolvendo os problemas para ela. Sabe por quê? Ela precisa crescer. Quando você começa a resolver todos os problemas de uma pessoa que sempre reclama para você, as chances são que você não está deixando essa pessoa crescer como ela poderia. Você eu passei por isso. Pra você entender o que eu vivenciei, isso aconteceu na minha infância. Eu sou vegetariano desde nascença, então eu sempre tinha um apego por relação de animal e por aí vai. A minha vida inteira. E eu lembro de um dia que tinha um casulo de borboleta lá em casa, onde eu morava. E ela estava abrindo, ela estava nascendo, eu já estava virando a borboleta. E eu peguei, ela já tinha começado a abrir. Só que eu terminei de abrir para ela. Ela já estava com as asas, para você ter ideia. A borboleta já estava pronta. Só que ela saiu arrastando com as duas asas, sem ter força para voar. Eu não vi o que aconteceu com aquela borboleta, mas provavelmente eu matei ela, porque ela se tornou uma lagarta com asa, que não voa. E o que eu tô querendo... essa história, mas nunca tinha visto alguém que tinha tentado fazer. Eu tentei fazer isso. Quando era criança, eu passei por isso. Só que, cara, isso, na época eu fiquei bem sentido. Mas me ensinou uma coisa. Que, às vezes, se eu amo alguém, eu preciso deixar essa pessoa evoluir. Eu preciso deixar que essa pessoa amadureça. Porque se eu ficar resolvendo os problemas de todo mundo, de repente eu deixo todo mundo dependente de mim e essa pessoa não tem asa para voar. E eu vou falar mais uma coisa. As pessoas não pedem coisas
para quem tem tempo livre ou para qualquer pessoa. Elas pedem para quem elas acreditam que vão resolver o problema delas. Sim. Se elas estão pedindo para você muita coisa, você está resolvendo, é porque elas acreditam, cara, você é uma pessoa que soluciona. Você é uma pessoa que pode resolver os meus problemas para mim. Então, é importante deixar que as pessoas possam se desenvolver. Isso também tem a ver com amadurecimento. Senão você vai deixar aquela pessoa... às vezes, é o filho fazendo papel de pai dos pais ou... Inverte. Ou inverte. Ou algum dos irmãos sendo pai dos outros irmãos e assim por diante. É importante deixar que... É aquela questão. Você já viu alguém falar assim, nossa, eu me desenvolvi muito tomando sorvete na praia só? É importante ter esses momentos, mas é importante ter desafios. Eu digo, desafios preparam pessoas comuns para que pessoas comuns se tornem extraordinárias. Imagina isso. Opa. Imagina isso. Vai você. Imagina quem aqui, em algum momento da vida, falou assim, cara, eu passei por uma coisa foda no passado, só que agora, olhando para essa coisa foda, isso foi uma das melhores coisas que te aconteceu hoje. Perfeito. Então... eu digo, né, que você não olha para os seus momentos bons e fala assim, nossa, aprendi muito com esse momento. Né? Tava rindo com meus amigos e aprendi muito. Tava numa festa e aprendi muito. Não, normalmente você vai olhar. Putz, passei por aquilo, foi um perrengue, foi difícil, foi complicado, mas aprendi muito. Melhorei muito depois de tudo aquilo que aconteceu. E assim, e voltando só um pouquinho sobre a questão dos pais, né, que perguntaram, é bem o que você falou, né? Tipo, honra e respeita, né? Tipo, olha para eles, são seus pais, independente das crenças deles, entenda que eles têm uma vivência, eles carregam uma bagagem que muitas vezes você também não sabe do que eles carregaram e do que eles passaram para chegar ali. Então, simplesmente, honre e respeita. Mas também seja maduro o suficiente para criar a sua própria história, porque talvez você ainda está muito junto deles e ouvindo a reclamação ou o negativismo, porque você também não criou a sua própria história. Você também não criou o seu caminho, não está trilhando o seu amadurecimento e está ligado demais aos seus pais. Então, talvez também seja a hora de... A gente não sabe, né? A gente está aqui numa análise superficial da história, até para todo mundo. A gente não sabe o que aconteceu e como é. Mas cortar o cordão umbilical e poder ter a maturidade de viver a sua vida e de deixar com que eles lidem com os problemas deles. E cuidado, né? Cuidado com querer corrigir o pai e a mãe, para você justamente não inverter o processo e acabar querendo ser o pai do seu pai, da sua mãe, e aí não acontece. É óbvio que tem aquele momento da vida deles em que eles vão ficar bem idosos e que aí não é uma inversão de pai e filho. Na verdade, uma necessidade natural do processo onde você vai cuidar deles mais idosos. Sim, bom você falar isso. E até aquela questão, se você não sabe as histórias que você deseja construir para sua vida, alguém vai escolher por você. Se você ficar, cara, vou deixando a vida me levar, ou não, eu vou fazer isso por ele, por outro, por aquilo, de repente a vida está escolhendo a sua história. É como se tivesse todo dia tivesse pecinhas de quebra-cabeça. Aí você coloca a mão naquele saco, só que você tá, às vezes, montando o quebra-cabeça de outra pessoa e não está percebendo. E essa pecinha não encaixa no seu quebra-cabeça. E de repente passam anos e fala, cara, onde foi que eu me perdi? Cadê a minha história? Cadê meu quebra-cabeça? Então, quem tá caindo fichas com isso daqui que tá sendo falado, pessoal? Quem aqui falou Dá um joinha aí pra gente. Dá um joinha pra gente. Quem falou, cara, isso aqui fez sentido, gostei do que foi falado. Quem gostou, deixa o coraçãozinho, dá o joinha aqui, porque eu tenho certeza que pode ajudar outras pessoas. Ó, se você tá gostando do conteúdo dessa live, faz isso agora. Vou fazer aqui agora. Pega o aviãozinho. Faz aí também, Daniel. Ó, pega o aviãozinho e manda para uma pessoa agora. Escolhe alguém aí. Aviãozinho aí, galera. O aviãozinho manda isso para uma pessoa agora. Beleza. Mandar para uma pessoa. Pronto. Já mandei para um 5. Isso. Ali, ó. Mandaram o aviãozinho? Manda porque essa live pode ajudar
alguma pessoa a se transformar. Se esse conteúdo aqui te ajudou, pode ajudar outras pessoas também. E o que Perfeito. é trabalhado na hipnose transformacional, que é a metodologia que eu trabalho, é esse processo de entender a sua comunicação atual, entender como a sua comunicação seria na melhor versão de você, para reajustar essa comunicação de acordo com aquilo onde você vai trazer mais prosperidade e amadurecimento para a sua vida, ou colocando cada pessoa no seu papel, seja os pais fazendo papel de pai, o filho fazendo papel de filho, e de forma que cada um possa evoluir na sua jornada. Eu digo, a hipnose transformacional, até interessante, ela não é só para quem deseja aprender a hipnose para trabalhar com terapia. Para quem quer trabalhar com terapia é ótimo, é incrível, transformador também. Assim como, por exemplo, o Daniel utilizou para aplicar nos processos de coaching, também nos treinamentos que ele também ministra. Agora, se uma pessoa quiser, ela pode utilizar isso na própria vida, entendendo os princípios, os conceitos. Pode também ser utilizado no dia a dia, mesmo que de forma informal, para ajudar outras pessoas. E tem técnicas, tem estratégias para isso. E tem a ver com envolvimento emocional. É uma forma, assim, extraordinária. Eu digo que tem 3 principais formas de gerar transformações. A primeira forma tem a ver com hábitos, aquilo que a gente faz recorrentemente. Se eu faço algo várias vezes, isso vai entrando no meu piloto automático, vai consolidando nas minhas memórias. Por exemplo, se uma pessoa chega e ela tem o hábito de dirigir todo dia, em pouco tempo ela não tem nem que pensar para passar marcha. Só que a primeira vez ela teve que pensar para passar marcha. Isso vai entrando na sua mente subconsciente. Agora, esses hábitos servem tanto para coisas positivas quanto para coisas que eu não gostaria de ter na minha vida. Por exemplo, talvez o hábito de ter algum tipo de vício que eu não gostaria de ter e esse hábito está controlando a minha vida. Agora, esse é um exemplo. Tem um segundo, que é mais poderoso ainda, que inclusive nós falamos aqui, que foi a questão dos contatos sociais, o contágio social. As pessoas que nós convivemos, imagina isso, é como, imagina o nosso cérebro, ele pega as informações ambientes. E o que você está dando de alimento para o seu cérebro? Se eu estou dando de alimento uma realidade onde a realidade é limitada e escassa, é isso que o meu cérebro vai enxergar no mundo. Então eu preciso alimentar a minha visão. Quando eu falo visão, não estou falando só biologicamente, mas estou falando de mentalidade com coisas que vão acrescentar na minha vida, que estão congruentes para aquilo que eu desejo me tornar. E o terceiro ponto, que para mim esse é o mais incrível, que mais gera transformação, até mais do que essa questão do contato social, é a questão dessa transformação emocional relacionada à mente subconsciente, que é o que a gente trabalha muito profundo na hipnose transformacional. Seja com técnicas como, por exemplo, uma regressão, para ajudar a pessoa a reorganizar a própria história. Seja com técnicas como, por exemplo, a purificação dos sentimentos, que é uma técnica que eu gosto bastante também. Seja com técnicas de física das formas dos sentimentos, a física dos sentimentos, para trabalhar os sentidos daquela pessoa. Tem várias formas de fazer isso. Inclusive, o Daniel conhece também, que ele fez o treinamento com a gente. E o hipnose transformacional. Então, é um arsenal de possibilidades para fazer essa reorganização emocional. E quando você se reorganiza emocionalmente, você muda a sua visão de mundo. Quer um exemplo? Se uma pessoa bateu o carro e ficou com medo de dirigir, quanto tempo isso aconteceu? Em segundos, ela criou aquele medo. Da mesma forma, você pode ajudar uma pessoa a tomar a decisão de largar um vício para o resto da vida dela, desde que a percepção dela se altere. Quer um exemplo de que isso é possível? Isso acontece, mesmo sem as sessões de hipnose. Quem conhece alguém aqui que já parou de fumar? Alguém conhece alguém que falou, cara, ele fumava e um dia ele parou e não fumava mais? Alguém conhece alguém que parou de fumar, que tomou a decisão? Ou que largou algum tipo de droga? Alguém conhece alguém? Manda a mãozinha aí pra gente, galera. Digita aí, eu conheço. Ou eu conheço. Digita aí, eu. Por quê? Porque essas pessoas mudaram a percepção de realidade delas. Elas tinham uma forma que elas lidavam com, seja o cigarro, ou a bebida, ou o que for, e depois elas interpretavam aquilo de forma diferente. Existe um sentimento ligado. E se antes, para me sentir amado, eu precisava, por exemplo, da bebida, agora, para me sentir amado, eu posso estrategicamente reconfigurar o que significa amor para mim, fazendo as pazes com a minha própria história. E eu digo que isso acontece naturalmente, pode ser quando a pessoa está lendo um livro,
Pode ser quando a pessoa está vendo um filme, pode ser quando a pessoa faz uma viagem, quando ela conversa com um Sim. amigo, pode ser no dia a dia. E também dentro das sessões de hipnose transformacional. É causar esse momento de transformação. Eu acredito que você fala também, próximo daquilo que eu vou falar agora, que assim, a mudança real, ela acontece ali, em 20 segundos de insanidade, de decisão maluca, que a pessoa fala, eu vou mudar. E é isso que às vezes as pessoas não entendem. Elas falam, não, é um processo longo. Não, você foi adquirindo determinados conhecimentos num processo longo. Mas a decisão da mudança, ela é rápida. É na hora que você toma ali aquela decisão. E, é óbvio, a gente conhece estratégias que conduzem as pessoas a estados mais fáceis, né? Que elas estão propensas a uma mudança real. Que ela decide e fala. Seja, como você falou, numa hipnose, onde eu levo ela, poxa, vamos supor, do parar de fumar, um exemplo, numa situação de que ela não vai mais ter, de repente ela pode morrer e não vai mais ver os seus netos, alguma coisa assim, ela fala, pô, vou parar porque isso... E aí a decisão é em 20 segundos. Né? Quando ela volte, ela tá falando aqui, através de um forte impacto emocional, que é aquela decisão rápida. Romani, a gente chegou em 50 minutos de live, voou, a galera tá amando, mas daqui a pouco o Instagram nos derruba, né? Então eu queria, assim, algumas coisas finais sobre hipnose, só para a gente poder tirar essa mística, né? É magia. Você já falou bastante sobre ciência, você falou bastante coisa aí. Olha, temos aqui na live até o vice-prefeito de São Sebastião está assistindo aí, o Hamilton entrou. Então, e para finalizar assim, hipnose online. Se, tipo, é possível? Tem como você me hipnotizar daí, eu daqui, agora, ainda mais na quarentena, que a gente não consegue tá, né, no contato presente. E aí? Como é que é isso para a gente encerrar? Tá 51:46. Ó, entenda que hipnose é comunicação. Se eu comunico e a comunicação é efetiva, eu posso conduzir a pessoa para um novo estado. Então, é possível fazer também de forma online. O que é a vantagem do presencial? Presencial eu tenho toque, que eu posso tocar em você. Só que o online também é maravilhoso e poderoso. Por quê? Porque eu posso fazer com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, em qualquer momento. Um exemplo disso, aquele exemplo do filme. Você chorou assistindo o filme. O filme, não, o cara não está na sua frente. E você ainda assim alterou a sua percepção de realidade. É isso que acontece. Imagina isso, usando a mesma estratégia que o filme utiliza conosco, quando faz um personagem do filme morrer e a gente começa a chorar. Essa mesma estratégia para fazer, talvez você fazer as pazes com o ente querido que se foi. Então é fantástico e é possível fazer sim de forma online. Inclusive, para quem quiser, tem uma notícia muito boa aqui para o pessoal, até quem quiser aqui que está na live, vai ser incrível. Vai ter uma formação que eu vou ministrar 100% online, 100% gratuito para quem estiver ao vivo. Vai ser 100% ao vivo. Se o cara perdeu ali as aulas ao vivo, acabou, saiu do ar. Então é 100% ao vivo, eu vou ministrar assim, passo a passo. Serve tanto para quem deseja vivenciar o processo, serve também para quem deseja aprender hipnose e se tornar profissional. E quem quiser saber mais, faz o seguinte, vai lá no meu Instagram e me manda um direct, coloca lá eu quero, ou vai lá no link da minha bio e entra lá. A sugestão, manda lá um direct e manda no link da bio, eu vou mandar o link para vocês acessarem esse material, um curso gratuito de hipnose transformacional para entender mais esse conceito, para utilizar isso na sua vida, ajudar outras pessoas também. E também, aqui, ó, o Daniel pode ajudar você. Se você fala assim, cara, eu gostaria de um atendimento, de alguma coisa, o Daniel é um profissional que você pode procurar para te ajudar nesse processo de desenvolvimento. Muito bom. Show de bola, Romani. A Marta também, que eu tô vendo que a Marta tá aqui, ela fez a formação com a gente. Muito bom ver você. E é bom até para quem fez, que nem eu fiz a formação, é bom até para reciclagem, para você relembrar, rever, aprofundar momentos, é bom para todo mundo. Gente, vai lá depois na bio do Romani, chama ele aí, diz que quer fazer, tá bom? Depois eu vou pedir para a Lorena passar o link, a gente também coloca no nosso grupo do Telegram, tá? Para quem quiser receber o resumo dessa live toda escrito,
a gente tem um grupo no Telegram que a gente coloca, tá? O link na minha bio, você vai lá, você recebe material exclusivo, tá bom? Romani, gratidão absurda por esse momento, foi sensacional, muito conteúdo de valor mesmo, ó, gratuito, galera, um conteúdo incrível, tá? Então eu sou muito grato a você, muito obrigado mesmo. Você quer falar alguma coisa ainda para finalizar? A gente ainda Agradecer tem a vocês, pessoal. 2 Uma coisa minutos. que eu acredito muito é que mais importante do que qualquer coisa que for falada é as coisas que... O Romani já tá aí. Opa, já tá carregando. Grande Romani, que prazer em vê-lo. Como é que você tá? Bom te ver, Dani. Tudo jóia? Muito bom estar Tudo aqui com ótimo. vocês. Que Ótima legal. noite, pessoal que está assistindo aí também. Quem está chegando agora, já deixa o coraçãozinho, que vai ter conteúdo muito bom aqui hoje. Show de bola. E tem aí o aviãozinho, galera. Se vocês gostarem, manda esse aviãozinho aí pra galera que vocês conhecem, porque realmente fala, ó, vai lá junto com a gente nessa live que vai ser bem legal. Tem bastante gente entrando, né? A gente está aquecendo. Romani, antes de mais nada, eu vou fazer uma pequena apresentação minha e aí depois eu te passo aí para você fazer uma apresentação sua. Então, meu nome é Daniel Galani, sou advogado de formação, mas sou Master Coach e estou numa transição de carreira hoje, cada vez mais nesse Master Coach, cada vez mais no coach do desenvolvimento pessoal, com um pouquinho de hipnose também, aprendendo parte com você, que foi enriquecedor, um dos cursos que eu recomendo aí para todo mundo, depois no final a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. E então eu tenho um curso aqui na minha cidade, que é São Sebastião, litoral de São Paulo, onde a gente fala sobre ser a sua melhor versão. O nome do curso é Seja a Sua Melhor Versão. Onde a gente vai usar várias estratégias, né, de coach, PNL, hipnose, para levar a pessoa para um estado de ela mudar a vida dela, de ela transformar e falar, poxa, legal, dá para ter uma vida melhor do que a que eu tenho hoje. E aí a gente vem fazendo esse curso, a gente já começou um segundo curso, devagarzinho a gente está andando aí nesse rumo. E graças a Deus está dando muito certo, a coisa está muito legal, tanto que tem vários alunos nossos aqui assistindo, entrando aí, dando oi, e isso é muito bom, tá bom? E esse sou eu. Então, queria que você se apresentasse aí para o pessoal que não te conhece. Fala, Dani. Ó, primeiro, muito obrigado pelo convite aqui. Um prazer estar com vocês aqui, pessoal. Muito boa noite, muito bem-vindos. Meu nome é Romani, eu sou apaixonado pela área de desenvolvimento humano, trabalho na área de hipnose, que eu chamo de hipnose transformacional, que é hipnose como estilo de vida. Uma coisa que, para mim, é um chamado, essa questão que, por exemplo, hoje no Brasil, 9,3% da população enfrenta algum tipo de transtorno de ansiedade. Hoje, a depressão já é a doença mais incapacitante de todas em relação ao que incapacita pessoas a trabalharem. Então, já tem índice de 64% dos brasileiros tem alguma dívida em aberto. Então, tem muita gente precisando de ajuda para se reorganizar. E isso me chamou a atenção de tal forma que eu falei, cara, eu preciso ajudar o mundo a ser melhor. E como eu posso ajudar o mundo a ser melhor? Ajudando pessoas a serem melhores. Eu acredito que se a gente transforma pessoas em pessoas melhores, nós podemos transformar o mundo em um mundo melhor. E é isso que eu faço todos os dias. Eu digo que eu vivo nessa missão de ajudar pessoas a serem pessoas melhores. E utilizando principalmente da metodologia de hipnose transformacional, que é o que eu venho dando treinamento já tem alguns anos, tanto presencial quanto agora também de forma online, está sendo bem legal. Pô, que legal. Bom saber disso, né? Muito legal mesmo. O pessoal tá entrando, a Gisele, o Maicon, a Sandra aí, tudo dando tchauzinho. Muito bom ter vocês por aqui. Vamos lá. O que você chama de transformação? O que é transformação para você? O que você entende que você passa para os seus alunos sobre transformação? Muito boa pergunta. Imagina isso. Mudança, eu posso mudar e não necessariamente me transformar. Eu vou dar um exemplo. Se eu pego uma folha de papel e dobro ela, eu mudei essa folha. Agora, se eu pego uma folha de papel e transformo ela numa maçã, eu transformei ela em algo diferente. Por isso, transformação. Eu consigo ressignificar o que aconteceu e consigo ter clareza sobre o que eu posso fazer.
das minhas forças, das minhas limitações. Isso eu considero ser transformação. Desde quando eu consigo olhar para a minha própria história e transformar os momentos de desafio em força, eu consigo me transformar em uma melhor versão de mim, como assim você disse também, e ter essa noção também que não é só ressignificar o passado, mas também trazer clareza do que eu posso fazer a partir de então. E se essas duas coisas andam juntas, ressignificação e clareza, a transformação acontece. Muito bom. Bem. A gente fala muito disso também, né? Sobre a necessidade. Se você não sabe onde você está, você não sabe o que você está vivendo, você não sabe nem quem você é direito, como é que você vai buscar uma transformação? Então, parte também de um autoconhecimento. Pessoa se conhecer, entender direito aonde que ela está. Opa, tô aqui, em que lugar, seja financeiramente, seja na questão amorosa, em todas as questões da vida dela, ela começa a falar, opa, a partir daqui eu posso ser uma nova pessoa e mudar. Sensacional, muito legal isso mesmo. E você usa a hipnose para fazer isso e outras técnicas? Como é que é isso? Eu uso o que eu chamo de hipnose transformacional, que é a hipnose voltada para o estilo de vida. Para entender e deixar bem claro como funciona a hipnose, e hipnose tem três tipos de hipnose, principalmente. A conhecida, por exemplo, a hipnose clássica, que veio com o James Braid, que é a ideia de hipnose como foco, concentração, relaxamento, que é a ideia da hipnose mais tradicional. Foco, concentração, relaxamento, e as pessoas induzem a um tipo de estado que eles chamam de hipnose tradicionalmente. Então tem a hipnose ericksoniana. A hipnose ericksoniana, ela é diferente da tradicional pelo sentido de dar sugestões mais indiretas e através de metáforas e através de histórias, principalmente através do verbal. Como assim? Contando, quem fazia isso muito bem são os bons contadores. Por exemplo, Jesus Cristo, os grandes nomes da humanidade deixaram mensagens por parábolas ou por alegorias ou por histórias ou metáforas. É uma forma que nós aprendemos muito. Então a hipnose ericksoniana utiliza disso muito a favor. Só que ainda assim fica muito limitado à linguagem verbal e indireta. O que eu percebi? Que não precisava ser somente linguagem indireta. Por exemplo, pode ser que alguém chegar e te contar uma metáfora, uma história, pode surgir uma crença em você. Mas pode ser também que mesmo sem uma pessoa falar nada com você, o jeito que essa pessoa olha para você, pode criar também uma convicção. Então, o que eu chamo de hipnose transformacional é entender que nós vivemos em estado de hipnose. Que eu não preciso levar alguém para um estado alterado de consciência ou nem necessariamente contar uma metáfora para conduzir ela a um estado de hipnose. Ela já está em algum estado de hipnose. E o trabalho do hipnoterapeuta é ajudar a levar essa pessoa para um estado hipnótico mais assertivo para a própria vida da pessoa. Ali, esse é o conceito da hipnose transformacional. Até é muito curioso. Tem, por exemplo, quem aqui... Quer ver? Eu vou fazer as perguntas para o pessoal. Quem aqui, em algum momento da vida, já passou por hipnose? Fala eu aí, digita eu. Quem já passou por exercícios de hipnose, digita eu. Digita eu quem já tiver passado por exercícios de hipnose. Isso é curioso. Aqui, ó, o Lucas falou eu. Olha que legal. E eu garanto que aqui nesse momento, todos vocês, todos nós já fomos hipnotizados várias vezes durante a nossa vida. O que é a hipnose transformacional? São as convicções que você vive hoje. Eu, você, nós vivemos em um estado de transe profundo. Por exemplo, o Henrique falou, eu não. Henrique, por exemplo, se você acredita que você é um ser humano, você já está em um estado congruente a acreditar nisso. Isso é hipnose. Você está comunicando para si mesmo algum tipo de informação. Hipnose é utilizar a comunicação para criar a sua realidade. Independente de como você esteja comunicando, você está criando um determinado tipo de realidade. Agora, eu vou dar um exemplo prático para entender como nós alteramos a realidade através da comunicação. A comunicação não é só verbal. A comunicação ela é verbal, aquilo que eu falo, mas ela é também não verbal, ou seja, a minha postura, as roupas que eu estou utilizando, a minha fisiologia. E também internos, meus pensamentos. Aquilo que eu acredito sobre mim, as minhas memórias comunicam algo sobre mim. Quer um exemplo? Se uma pessoa ela tem a convicção dentro dela que ela não consegue se comunicar bem durante uma live,
Pode ser que ela nem faça lives por causa disso. Isso está congruente diretamente com ação e resultado. Agora, olha que interessante, a nossa comunicação, aquilo que eu comunico para mim por dentro, aquilo que eu falo verbalmente, o meu não verbal, cria um estado emocional. Um estado emocional seria, eu sinto feliz, eu sinto triste, eu me sinto eufórico, eu me sinto inseguro, eu me sinto seguro. Então, esse estado me gera a visão de mundo que eu tenho nesse exato momento. Isso é o estado de hipnose. Quando você comunica, você gera um estado emocional, o seu estado emocional te gera a sua visão de mundo. E essa sua visão de mundo gera suas ações, que consequentemente as suas experiências, os seus resultados. Só que olha que interessante. A nossa, aqui ó, tipo falar em público. Imagine uma pessoa que tem medo de falar em público. Como ela comunica ao falar em público? Como é a comunicação dessa pessoa? Qual história ela conta para ela mesma da própria história? Se ela acredita, eu tenho dificuldade de falar em público, provavelmente ela tem pilares de coisas que ela viveu na vida dela que sustentam esse tipo de viés da confirmação, viés da realidade dela. Pode ser que durante uma apresentação na faculdade ou na escola, alguém começou a criticar o trabalho dela e de repente ela começa a acreditar ser assim, não estar assim. E isso se perdura por anos, até que em um determinado momento ela consolida uma nova memória e pode alterar a percepção de realidade. Boa noite, Marta, boa noite. Aqui, ó, a Vivo, boa noite, Ariane, se eu tiver falado certo, ó, não sei o que acontece, já participei de hipnose, mas não consegui. Entende o seguinte, não tem essa ideia de não conseguir. O que teria que acontecer para você saber que você está em hipnose? Entenda, em hipnose ninguém dorme. Em hipnose você continua ouvindo tudo, sabe tudo que está acontecendo. Em hipnose, você pode estar de olhos abertos, inclusive a maior parte do tempo você está de olhos abertos quando você está sendo conduzido para novos estados de hipnose. Então, a ideia é mais de as pessoas imaginarem que hipnose é algo místico, algo que, às vezes, uma distorção da... É como se eu tivesse que sair de mim, como se eu tivesse, sei lá, o meu corpo fosse para outro lugar e tivesse pedido não mais voltar. Só que não tem perigo de alguém não mais voltar do estado de hipnose. Na verdade... Você, nesse momento, e eu também, nós estamos presos em algum tipo de estado de hipnose congruente àquilo que nós criamos até aqui. Só que a boa notícia é que ninguém precisa ficar preso em um estado de hipnose, porque nós podemos evoluir. É aquela ideia de... Sabe o que faz uma pessoa ficar presa no estado de hipnose? Aquele tipo de pessoa que acha assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Síndrome de Gabriela. Isso é o que deixa uma pessoa presa no estado de hipnose. Porque isso, de certa forma, é uma hipnose dela, né? Tipo, ela tá no estado de hipnose já, que ela diz, não, eu não mudo, não tem como. Então, ela ou se auto-hipnotizou, ou por algumas coisas que aconteceram na vida dela, ela chegou a essa crença mesmo e ela se auto-hipnotizou. Não, eu não consigo, eu não posso falar. Tipo, falar em público, que foi usado aqui. Não, eu não posso falar em público, porque eu nasci assim, eu não vou mudar. É uma hipnose. E aí você usa a hipnose para mudar esse estado. E eu vou dar um exemplo prático de como nós alteramos o estado para diferentes percepções de realidade. Quem aqui já chorou assistindo um filme, digita eu. Quem já chorou assistindo o filme, digita eu. Todo mundo que é um ser humano já... Quem não chorou, assiste o Milagre da Cela 7, que vai chorar. Que aí vai chorar, isso mesmo. Vai chorar. Isso mesmo. Ó, pessoal, quem já chorou assistindo um filme, naquele momento que o filme estava acontecendo, você sabia que o filme não era a realidade. Você sabia que era um ator, você sabia que tinha uma TV na sua frente. Só que ainda assim, você se engajou de tal forma que a sua percepção alterou a sua percepção de realidade para que você começasse a chorar. E é isso que acontece. Ninguém sai de si em hipnose. Ah, Romani, mas ele foi controlado. Não, hipnose não é alguém controlando você. Hipnose é você ganhando controle sobre si mesmo. É da mesma forma, não é o filme que controlou sua cabeça. Foi você que decidiu prestar atenção no filme e seguir as instruções do filme até o momento que você decidiu chorar ou sorrir dentro daquele filme. O hipnotista, ele serve como se fosse um GPS. O hipnotista é aquela pessoa que conduz, mas quem realmente está fazendo hipnose é a própria pessoa, que ela está mudando os estados dela.
Que é um exemplo de como rapidamente eu posso te induzir para um novo estado de hipnose em segundos. Sim. Manda bala. Se eu perguntar para qualquer pessoa aqui sobre um momento feliz da vida dessa pessoa e trazer essa memória, em pouco tempo você vê a pessoa começando a sorrir. Em pouco tempo, se eu falo para a pessoa, vamos supor que seja alguém que tenha filhos, e eu falo sobre o filho dessa pessoa, o semblante muda. Ou se eu falo para uma pessoa de um momento especial da vida dela, ela muda internamente, o estado muda, a visão de mundo muda. Isso é hipnose transformacional. Da mesma forma, isso também pode servir para criar um estado de menor recurso. Como um estado de menor recurso? Seja eu conduzir uma pessoa para um momento onde essa pessoa se sentia menos capacitada para poder lidar com a situação. E para que serve levar uma pessoa para um estado de menor recurso? Para você ressignificar essa cena. Porque imagina que uma pessoa fala assim, cara, eu tenho medo de dirigir. Então, eu posso levar a pessoa para o carro e treiná-la na mente dela como as melhores estratégias e os desafios que ela tem. Porque tudo acontece duas vezes. Tudo acontece duas vezes. Primeiro acontece aqui. Então, olha que interessante. Se eu estou conduzindo, vamos supor, uma pessoa nesse exemplo de dirigir. Se essa pessoa que tem o medo de dirigir, se ela não treinou isso na mente dela antes, não houve alguém que ajudou ou ela se ajudou com isso, ela vai chegar perto do carro e vai se afastar, e vai tremer, e vai ficar com medo, e vai mudar a fisiologia, e vai acreditar que não consegue. Agora, por quê? Porque é automático. Vou dar um exemplo aqui. Se tivesse uma barata aqui agora, e o Romani tivesse medo de barata, não é o caso, mas só para dar um exemplo. Se o meu cérebro já tem a trilha, a conexão, as sinapses fortalecidas, que barata é perigoso no meu mundo, de repente eu subo na cadeira e fico com medo, se essa é a minha realidade. Porque eu respondo aquilo que tem a ver com a minha visão de mundo. Só que olha que interessante. Se eu treinar isso antes e criar uma nova possibilidade, porque a pessoa que tem medo de barata, e assim como tem medo de dirigir, assim como tem medo de falar em público e vários outros tipos, ela não treina essa nova possibilidade. Por quê? Porque ela nem percebe que essa nova possibilidade existe. É como se aquilo fosse irreal. E muitas vezes, Romani, fica revivendo um momento ruim. Ah, ela teve um momento ruim dirigindo. Fica revivendo e fortalecendo aquilo, né, para que aquilo não aconteça. E aí ela também não vai mais colocar a mão no volante. Partindo do pressuposto que você está falando, ela consegue ter uma nova ideia de uma nova possibilidade. Ela começa a criar uma nova possibilidade. Opa, é possível dirigir, é possível e dar tudo certo. E essa possibilidade cria uma nova trilha neural na mente dessa pessoa. E essa nova trilha neural possibilita ela criar novas estratégias de comportamento. Essa pessoa pode, então, vou dar um exemplo aqui, passou a barata, só que eu treinei o que eu vou fazer agora, a barata passou, e talvez eu treinei que eu vou pisar na barata. Eu criei essa estratégia antes. E essa estratégia agora me prepara sobre como vai estar a minha fisiologia, como vai estar o meu tom de voz, como vai ficar a minha postura, a minha confiança. Eu treinei. E tudo como acontece duas vezes, eu tenho muito mais recursos para lidar, então. Marta, muito obrigado aqui pelos elogios. E com esses recursos, por exemplo, se o meu estado é um estado de maior recurso, ou, por exemplo, eu olho para a barata e começo a achar, caramba, eu tenho coragem de lidar com a barata. Consequentemente, eu tenho ações mais congruentes, porque minha visão de mundo mudou. E isso vale para tudo. Isso, por exemplo, quando uma pessoa fala assim, Romani, eu estou com algum tipo de problema de ansiedade. Percebe? Isso é um estado de hipnose. Ou eu estou com depressão. Isso é um estado de hipnose também. É um estado de hipnose. A pessoa enxerga o mundo de uma determinada maneira. Percebe uma pessoa que está em depressão, ninguém fica 24 horas do dia depressivo. Tem momentos do dia que a depressão pode estar pior, tem momentos que a pessoa está bem. Então, no momento que a pessoa está sentindo a depressão mais forte, nesse momento, percebe que, se perguntar para ela que cor é o seu mundo, ela vai falar preto e branco, é sem graça. Sim. Ou eu não tenho mais prazer de fazer. Só que, olha que interessante,
essa mesma pessoa tem momentos no dia dela que ela vai falar que tá legal. Então, é entender estratégia sobre como lidar com esses momentos. E quando se fala de hipnose, vamos trabalhar aqui 3 pontos também. Vamos trabalhar não só a estratégia de... A primeira delas, entender que tem partes que são genéticas, só que eu não vou... por quê? Porque tem as trilhas neurais e tudo. Mas, se tem coisa que envolve genética, mesmo a genética pode ser modificada se houver treinamento e se houver desenvolvimento. Segundo, o estilo de vida da pessoa, por exemplo, se ela é mais sedentária, se essa pessoa consome drogas ou não, e assim por diante, vários fatores que podem aumentar a possibilidade do corpo dela reagir de forma mais assertiva ou menos assertiva a uma determinada situação. Mas a terceira forma, para mim, é a que mais define como a pessoa vai criar a realidade, que tem a ver com o estado emocional dessa pessoa diante da situação. E esse estado emocional, ele é definido pela comunicação dessa pessoa, baseado nas referências que ela tem sobre si mesma no passado. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa, no passado, teve uma experiência de bater um carro ou de estar em um carro quando houve um acidente, a próxima vez que ela vai entrar no carro, pode ser que ela crie o medo de dirigir. E é tão interessante que 2 pessoas, isso já aconteceu, de 2 pessoas estarem no banco de trás de um carro, bater o carro e uma delas criar um medo de dirigir e a outra não. A outra não tá nem aí por isso. Por quê? Porque quando as cenas acontecem, não, por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui pro pessoal. Pessoal, quem aqui já sentiu, por exemplo, vontade de chorar do nada? Quem já sentiu vontade de chorar do nada, digita eu. Digita eu aí, com coragem, hein, galera? Vamos lá. Quem já sentiu vontade de chorar do nada? Digita eu. Eu sei que tem gente já aqui. Assim, eu sei que tem gente aqui. Olha, ó. Gente, não tem noção que coisa romântica. Se alguém aqui não fez, procura informação. Valeu, ótimo. Ó, algumas pessoas falaram aqui. Várias pessoas. Entenda o seguinte. Essa vontade de chorar não vem do nada. Essa vontade de chorar é como se fosse um copo de água, e aí você vai colocando água, aí tá na boca do copo, aí de repente você põe a última gota, derrama, aí você acredita que a última gota veio do nada. Só que a última gota não veio do nada. Já existiam várias experiências acumuladas e registradas na sua memória. Eu vou dar um exemplo prático disso. Imagine aqui, ó, imagina o seguinte, que tem uma pessoa e essa pessoa vive na selva e aí ela passa próximo a um arbusto e lá dentro daquele arbusto sai uma onça pintada e ataca aquela pessoa. Essa pessoa sobrevive ao ataque de onça. Ela conseguiu sobreviver. Só que sabe o que é interessante? Pode ser que essa mesma pessoa um dia esteja passando, não exista mais onça, ela olhe para um arbusto e mesmo assim se assuste e sinta o perigo, mesmo a onça não estando ali. Porque isso ficou registrado nas experiências dessa pessoa. Da mesma forma, pode ser que parece que é do nada, porque de repente eu olhei para a parede, só que sem perceber, isso são memórias subconscientes. Sim. Ou chamado também memória prime, que é quando eu olho para algo e isso me traz memórias, ou eu sinto o cheiro de algo, ou eu sinto a textura de algo. Por exemplo, quem aqui só de sentir um cheiro de um perfume às vezes muda o seu humor? Ou ouvir uma música pode alterar o seu estado. Percebe isso? Então, tudo que está acontecendo no mundo, mesmo que pareça que não está acontecendo nada, existem milhares de estímulos acontecendo. E esses estímulos podem criar, seja uma vontade de chorar do nada, uma vontade de rir do nada. Quem aqui, algum dia, também já começou a cantar e ficar feliz aparentemente do nada? Alguém já aconteceu isso? Um monte de gente. Comigo já vai. E deixa eu contribuir com você. O Tony Robbins, ele tem uma frase lá no livro dele que ele fala, né? Cuide da sua mente como se fosse o seu copo na balada. E é bem isso que você está falando. A gente precisa muitas vezes ficar vigiando os nossos pensamentos. E falando, opa, esse pensamento está me levando para um lado triste. Ou esse pensamento está me levando para um lado de empoderamento, para um lado de felicidade, aquilo que você falou, de olhar alguma coisa.
e ter essas sacadas de falar, isso é real, né? Tipo, eu tô vivendo isso, que nem você falou, de olhar para a parede e de repente ver a sombra de uma coisa que aconteceu lá no passado e aquilo me trouxe uma vontade de chorar. Viver o momento que você tem para viver, a gente sempre fala isso, mas também se perguntar, é real? Tá acontecendo algo comigo? Eu preciso, eu estou passando por esse momento e eu devo ficar triste realmente? Isso, eu preciso ficar triste neste momento ou não? Ou é algo da minha cabeça e eu posso mudar o meu estado mental, e aí mudando o meu estado mental, eu vou fazer uma apresentação, eu vou para o passo seguinte, que às vezes exige que eu esteja num outro estado mental. Isso é muito interessante, que é a pessoa que fica o tempo inteiro olhando para os seus pensamentos, óbvio que não dá o tempo inteiro, mas principalmente quando ela precisa ativar determinados estados emocionais. Ela fala, opa, eu estou indo para uma apresentação, eu preciso ativar estados emocionais de empoderamento, e eu não estou bem. O que eu estou pensando? Né? Tipo, olhar para si mesmo e se questionar e pegar aqueles pensamentos e falar, eles são reais? Realmente o medo, né, que está provocando em mim é real ou não? Muito bom isso que você está falando. O pessoal falou aí, você viu, que sentiu, que é feliz aí quando ouve uma música e de repente começa a cantar. E até aqui, ó, repetir, ó, cuide da sua mente como se fosse seu copo na balada. E uma coisa que você falou que é interessante, essa questão de mudar o nosso estado. E nós não temos controle direto sobre o nosso estado, mas sabe por que nós temos controle? Sobre a nossa comunicação. Porque eu não tenho controle se eu vou ficar triste ou feliz, mas eu tenho controle sobre a minha postura, eu tenho controle sobre o meu tom de voz, eu tenho controle sobre a forma que eu vou me portar, e isso congruentemente influencia o meu estado. É automático. Uma coisa interessante, tem até o experimento de Duchenne, que as pessoas imaginam que quando alguém sente uma emoção, um sentimento, esse sentimento vai mudar o corpo dessa pessoa. Só que é o contrário. Primeiro o seu corpo reage, depois o sentimento aparece. O Duchenne... Ele muda o corpo, muda o sentimento. Ele fez experimentos interessantes, que ele pegava pessoas e ao colocar essas pessoas, simplesmente deu um choquezinho e ela sorri, a pessoa não sabia o que estava fazendo. E ao sorrir, perguntava para ela, o que você sentiu? Ela, uma felicidade súbita. Ou seja, percebia que os níveis de serotonina dessa pessoa aumentavam. Olha que incrível isso. A mudança fisiológica muda também os nossos hormônios. Uma coisa interessante, se você vê, tem uma pesquisa, essa foi realizada por Kirschenbaum, Singer, Miller, 4 pesquisadores e Eggert. Esses 4 pesquisadores fizeram uma pesquisa que perceberam que o nível de cortisol de uma pessoa aumenta em média 26% só dessa pessoa olhar para algum ente querido estressado ou ansioso. Olha que incrível. Que incrível. Nos primeiros minutos que você entra num ambiente, imagina isso. Se você entrou num ambiente, você viu a sua mãe num estado de estresse ou ansiedade, você olhou para ela, imediatamente o seu corpo aumenta o nível de cortisol. Se você vê um amigo próximo, acontece o mesmo. Olha que incrível. Então, o nosso corpo, ele cria hormônios porque tudo comunica. E os gatilhos externos comunicam para nós. Isso mesmo eles tendo feito essa pesquisa, percebe o quanto isso é óbvio. Basta você pensar isso. Se você entra num ambiente e dentro desse ambiente está todo mundo triste, em pouco tempo você começa a ficar triste. Entra num ambiente onde está todo mundo feliz e bem, e conversando conversas alegres, leves, você entra ali em pouco tempo, ou você se sente deslocado e sai, ou você está conversando conversas alegres também. Isso vale tanto para os locais... E isso comprova, né, Romani, aquela teoria de que você é a média alguns 5, alguns 7, das 7 pessoas que você está convivendo mais. Que realmente, se você começa a frequentar ambientes onde todo mundo só fofoca, fala da vida dos outros e fala de tristeza, todo mundo é vítima do sistema, você começa a se tornar uma vítima também, você replica aquilo. Se você busca andar com pessoas positivas, pessoas que são para frente, que querem crescer, nossa, você mudou completamente seu pensamento.
E então, diante até das pesquisas que você trouxe aqui, comprovam que isso é real. Você quer mudar de vida? Aquela frase da avó, né? Tipo, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem é. Faz o maior sentido. Uma forma de você mudar a sua vida é você buscar andar com pessoas que no estilo da vida que você quer. Você fala, opa, vou começar a selecionar melhor os meus amigos. E isso vai fazer uma diferença muito grande a longo prazo na vida das pessoas. Muito bom, show de bola. O pessoal pergunta, manda bala. Isso aí que você falou, inclusive, essa frase é do Jim Rohn, que foi o cara que, um dos mentores do Tony Robbins, de nós somos a média das 5 pessoas que mais nos conectamos, e já havia sido começado a falar sobre isso, até mesmo antes do Jim Rohn. O Napoleon Hill já falava da mente mestra, Sim, o poder das conexões. O Dale Carnegie já falava sobre isso. Então, isso aí é um conceito que já tem centenas de anos, que é percebido o poder das conexões das pessoas. Inclusive, tem um livro que se chama Connected, que tem 2 pesquisadores que se chamam Nicholas Kristax e James Fuller. Esses 2, eles começaram a avaliar o quanto a convivência com as pessoas poderia influenciar na percepção de realidade delas. E perceberam que, em média, as pessoas do primeiro nível de convivência influenciam até 51% na vida de outra pessoa. Como assim? O que eles quiseram dizer com isso? E, por exemplo, se o Daniel está convivendo muito com pessoas que fazem atividade física, ele aumenta em 51% a chance dele começar a fazer atividade física. Se o Daniel está convivendo muito com pessoas que da área do desenvolvimento humano, ele aumenta a chance de gostar da área do desenvolvimento e assim por diante. Percebe? Perfeito. Pessoa solteira anda com pessoa solteira, pessoa casada com pessoa casada, pessoa que gosta de usar algum tipo de droga, procura pessoas que gostam de usar algum tipo de droga. Pessoa percebe? O ciclo, empreendedores conhecem mais empreendedores, pessoas e assim por diante. Pessoas que de determinada profissão e assim. Quando a gente fala do Napoleão Hill, né, Romani? A gente está falando de pensamentos até de riqueza. Ou seja, você quer mais grana, você precisa começar a pensar com quem que você está andando. Poxa, então vamos começar a andar com os empreendedores, vamos começar a andar com quem tem mais grana. É para tudo, né? Tipo, se você anda com a galera que gosta só da baladinha, que você vai continuar solteiro, solteira. Opa, se você quer realmente um relacionamento sério, começa a buscar as pessoas que também querem relacionamento sério. Tudo muda. Tem uma pergunta aqui que passou lá para cima, mas eu achei que é muito poderosa. A pessoa perguntou, Romani, e quando é o pai, o irmão, tipo, alguém muito íntimo, do ciclo de amizade íntimo? Como é que eu faço para... A pessoa tá lá, né? Tipo, eu sou a média das 5 pessoas e pai e mãe. E aí, o que você tem de dica pra galera? Olha, a primeira coisa, se você está vendo isso no seu pai, na sua mãe, cuidado, porque talvez isso esteja em você. Eu digo uma coisa, se você está vendo isso em uma pessoa, beleza, pode acontecer. Agora, se você está vendo em 2, cuidado. Se você está vendo isso em 3, pode ser que isso é mais seu do que dos outros. O que eu estou querendo dizer sobre isso? Porque se eu estou vendo no mundo... Vou dar um exemplo. Eu peguei um Uber esses dias. Aí, na verdade, antes da pandemia, já tem um tempo. Peguei a gente perde noção do tempo. Eu peguei um Uber e ali, nesse Uber que eu peguei, o cara estava reclamando de governo, de dificuldade, que as coisas e por aí vai. E, cara, ele tava falando das pessoas, que não pode confiar nas pessoas e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Beleza. Na hora que ele foi falando, eu parei assim, primeiramente eu tentei falar para ele de coisas boas também que estavam acontecendo. E ele continuou reclamando de outras coisas. Depois eu peguei e falei, cara, no meu mundo eu vejo muita gente boa. Eu falei isso por quê? Porque se eu fosse deixando, daqui a pouco eu ia pensar uma coisa para reclamar para ele também. A gente tem que tomar esse cuidado. Se tem uma pessoa reclamando para você, trazendo algo que não vai te acrescentar, toma cuidado para você daqui a pouco não estar reclamando para essa pessoa. Quer um exemplo? Se alguém chega e te conta uma desgraça, te conta uma notícia ruim, teve uma notícia de violência, sabe o que você está fazendo minutos depois? Pensando uma desgraça para contar para a pessoa também. Porque perfeito. Eu fiz um teste, Romano.
Eu fiz um teste uma vez para ver se era isso mesmo. Eu fui. Eu estava numa fila de banco, mas chapado de gente. E aí eu tinha lido sobre isso, eu tinha aprendido, eu falei, vamos ver se é verdade mesmo. Eu falei, nossa, a fila não anda, não sei. Cara, não deu um segundo, o cara da frente já começou, é verdade, o de trás também, eu já criei um grupinho da galera negativa, digamos assim. Eu falei, caracas, isso é muito poderoso. E eu tava fazendo para testar, né? Falei, será que é isso mesmo? Eu joguei a deixa na hora. Na hora, todo mundo começou a reclamar da fila. Então, é real. É algo que... E volta naquela ideia disso que você falou, de olhar para o que você está pensando. Se você não olha para o que você está pensando e falar, pô, eu vou começar a pensar em coisas negativas se eu não mudar o meu estado e falar algo positivo, você embarca na dele e vai embora, né? E uma coisa interessante sobre isso é que, às vezes, pode acontecer também de ter alguém próximo que essa pessoa está muito negativa e ela é muito próxima. O que você faz? Você honra essa pessoa e não é que você não vai conviver. Você pode encontrar com a pessoa, só que você não vai ficar vivendo em função dela e nem resolvendo os problemas para ela. Sabe por quê? Ela precisa crescer. Quando você começa a resolver todos os problemas de uma pessoa que sempre reclama para você, as chances são que você não está deixando essa pessoa crescer como ela poderia. Você é aquela... eu passei por isso. Pra você entender o que eu vivenciei. Isso aconteceu na minha infância. Eu sou vegetariano desde nascença, então eu sempre tinha um apego por relação de animal e por aí vai. A minha vida inteira... E eu lembro de um dia que tinha um casulo de borboleta lá em casa, onde eu morava, e ela estava abrindo, ela estava nascendo, eu já estava virando a borboleta. E eu peguei, ela já tinha começado a abrir, só que eu terminei de abrir para ela. Ela já estava com as asas, para você ter ideia, a borboleta já estava pronta. Só que ela saiu arrastando com as duas asas, sem ter força para voar. Eu não vi o que aconteceu com aquela borboleta, mas provavelmente eu matei ela, porque ela se tornou uma lagarta com asa, que não voa. E o que eu tô vi essa história, mas nunca tinha visto alguém que tinha tentado fazer. Eu tentei fazer isso. Quando era criança, eu passei por isso. Só que, cara, isso, na época eu fiquei bem sentido. Mas me ensinou uma coisa, que às vezes, se eu amo alguém, eu preciso deixar essa pessoa evoluir. Eu preciso deixar que essa pessoa amadureça. Porque se eu ficar resolvendo os problemas de todo mundo, de repente eu deixo todo mundo dependente de mim e essa pessoa não tem asa para voar. E eu vou falar mais uma coisa. As pessoas não pedem coisas para quem tem tempo livre ou para qualquer pessoa. Elas pedem para quem elas acreditam que vão resolver o problema delas. Sim. Se elas estão pedindo para você muita coisa, você está resolvendo, é porque elas acreditam, cara, você é uma pessoa que soluciona. Você é uma pessoa que pode resolver os meus problemas para mim. Então, é importante deixar que as pessoas possam se desenvolver. Isso também tem a ver com amadurecimento. Senão você vai deixar aquela pessoa... às vezes, é o filho fazendo papel de pai dos pais ou... Inverte. Ou inverte. Ou algum dos irmãos sendo pai dos outros irmãos e assim por diante. É importante deixar que... É aquela questão. Você já viu alguém falar assim, nossa, eu me desenvolvi muito tomando sorvete na praia só? É importante ter esses momentos, mas é importante ter desafios. Eu digo, desafios preparam pessoas comuns para que pessoas comuns se tornem extraordinárias. Imagina isso. Vai você. Imagina quem aqui, em algum momento da vida, falou assim, cara, eu passei por uma coisa foda no passado, só que agora, olhando para essa coisa foda, isso foi uma das melhores coisas que te aconteceu hoje. Perfeito. Então... Eu digo, né, que você não olha para os seus momentos bons e fala assim, nossa, aprendi muito com esse momento. Né? Tava rindo com meus amigos e aprendi muito. Tava numa festa e aprendi muito. Não, normalmente você vai olhar. Putz, passei por aquilo, foi um perrengue, foi difícil, foi complicado.
mas aprendi muito. Melhorei muito depois de tudo aquilo que aconteceu. E assim, e voltando só um pouquinho sobre a questão dos pais, né, que perguntaram, é bem o que você falou, né? Tipo, honra, respeita, né? Tipo, olha para eles, são seus pais, independente das crenças deles, entenda que eles têm uma vivência, eles carregam uma bagagem que muitas vezes você também não sabe do que eles carregaram e do que eles passaram para chegar ali. Então, simplesmente honre e respeita, mas também seja maduro o suficiente para criar a sua própria história, porque talvez você ainda está muito junto deles e ouvindo a reclamação ou o negativismo, porque você também não criou a sua própria história. Você também não criou o seu caminho, não está trilhando o seu amadurecimento e está ligado demais aos seus pais. Então, talvez também seja a hora de... A gente não sabe, né? A gente está aqui numa análise superficial da história, até para todo mundo. A gente não sabe o que aconteceu e como é. Mas cortar o cordão umbilical e poder ter a maturidade de viver a sua vida e de deixar com que eles lidem com os problemas deles. E cuidado, né? Cuidado com querer corrigir o pai e a mãe para você justamente não inverter o processo e acabar querendo ser o pai do seu pai, da sua mãe, e aí não acontece. É óbvio que tem aquele momento da vida deles em que eles vão ficar bem idosos e que aí não é uma inversão de pai e filho. Na verdade, uma necessidade natural do processo onde você vai cuidar deles mais idosos. Sim, bom você falar isso. E até aquela questão, se você não sabe as histórias que você deseja construir para sua vida, alguém vai escolher por você. Se você ficar, cara, vou deixando a vida me levar, ou não, eu vou fazer isso por ele, por outro, por aquilo, de repente a vida está escolhendo a sua história. É como se tivesse todo dia tivesse pecinhas de quebra-cabeça. Aí você coloca a mão naquele saco, só que você tá às vezes montando o quebra-cabeça de outra pessoa e não está percebendo. E essa pecinha não encaixa no seu quebra-cabeça. E de repente passam anos e fala, cara, onde foi que eu me perdi? Cadê a minha história? Cadê meu quebra-cabeça? Então, quem tá caindo fichas com isso daqui que tá sendo falado, pessoal? Quem aqui falou Dá assim, um joinha aí pra gente. Dá um joinha pra gente. Quem falou, cara, isso aqui fez sentido, gostei do que foi falado. Quem gostou, deixa o coraçãozinho, dá o joinha aqui, porque eu tenho certeza que pode ajudar outras pessoas. Ó, se você tá gostando do conteúdo dessa live, faz isso agora. Vou fazer aqui agora. Pega o aviãozinho, faz aí também, Daniel. Ó, pega o aviãozinho e manda para uma pessoa agora. Escolhe alguém aí. Aviãozinho aí, galera. O aviãozinho manda isso para uma pessoa agora. Beleza. Mandar para uma pessoa. Pronto. Já mandei para uns 5. Isso. Ali, ó, mandaram o aviãozinho? Manda porque essa live pode ajudar alguma pessoa a se transformar. Se esse conteúdo aqui te ajudou, pode ajudar outras pessoas também. E o que é trabalhado na hipnose transformacional, que é a metodologia que eu trabalho, é esse processo de entender a sua comunicação atual, entender como a sua comunicação seria na melhor versão de você, para reajustar essa comunicação de acordo com aquilo onde você vai trazer mais prosperidade e amadurecimento para a sua vida, ou colocando cada pessoa no seu papel. Seja os pais fazendo papel de pai, o filho fazendo papel de filho, e de forma que cada um possa evoluir na sua jornada. Eu digo, a hipnose transformacional, até interessante, ela não é só para quem deseja aprender a hipnose para trabalhar com terapia. Para quem quer trabalhar com terapia é ótimo, é incrível transformador também. Assim como, por exemplo, o Daniel utilizou para aplicar nos processos de coaching, também nos treinamentos que ele também ministra. Agora, se uma pessoa quiser, ela pode utilizar isso na própria vida, entendendo os princípios, os conceitos. Pode também ser utilizado no dia a dia, mesmo que de forma informal, para ajudar outras pessoas. E tem técnicas, tem estratégias para isso. E tem a ver com envolvimento emocional. É uma forma, assim, extraordinária. Eu digo que tem 3 principais formas de gerar transformações. A primeira forma tem a ver com hábitos, aquilo que a gente faz recorrentemente. Se eu faço algo várias vezes, isso vai entrando no meu piloto automático, vai consolidando nas minhas memórias. Por exemplo, se uma pessoa chega e ela tem o hábito de dirigir todo dia, em pouco tempo ela não tem nem que pensar para passar marcha. Só que a primeira vez ela teve que pensar para passar marcha. Isso vai entrando na sua mente subconsciente. Agora,
esses hábitos servem tanto para coisas positivas quanto para coisas que eu não gostaria de ter na minha vida. Por exemplo, talvez o hábito de ter algum tipo de vício que eu não gostaria de ter e esse hábito está controlando a minha vida. Agora, esse é um exemplo. Tem um segundo, que é mais poderoso ainda, que inclusive nós falamos aqui, que foi a questão dos contatos sociais, o contágio social. As pessoas que nós convivemos, imagina isso, é como, imagina o nosso cérebro, ele pega as informações ambientes. E o que você está dando de alimento para o seu cérebro? Se eu estou dando de alimento uma realidade onde a realidade é limitada e escassa, é isso que o meu cérebro vai enxergar no mundo. Então eu preciso alimentar a minha visão. Quando eu falo visão, não estou falando só biologicamente, mas estou falando de mentalidade, com coisas que vão acrescentar na minha vida, que estão congruentes para aquilo que eu desejo me tornar. E o terceiro ponto, que para mim esse é o mais incrível, que mais gera transformação, até mais do que essa questão do contato social, é a questão dessa transformação emocional relacionada à mente subconsciente, que é o que a gente trabalha muito profundo na hipnose transformacional. Seja com técnicas como, por exemplo, uma regressão, para ajudar a pessoa a reorganizar a própria história. Seja com técnicas como, por exemplo, a purificação dos sentimentos, que é uma técnica que eu gosto bastante também. Seja com técnicas de física das formas dos sentimentos, a física dos sentimentos, para trabalhar os 5 sentidos daquela pessoa. Tem várias formas de fazer isso. Inclusive, o Daniel conhece também, que ele fez o treinamento com a gente. De transformacional. Então, é um arsenal de possibilidades para fazer essa reorganização emocional. E quando você se reorganiza emocionalmente, você muda a sua visão de mundo. Quer um exemplo? Se uma pessoa bateu o carro e ficou com medo de dirigir, quanto tempo isso aconteceu? Em segundos, ela criou aquele medo. Da mesma forma, você pode ajudar uma pessoa a tomar a decisão de largar um vício para o resto da vida dela, desde que a percepção dela se altere. Quer um exemplo de que isso é possível? Isso acontece, mesmo sem as sessões de hipnose. Quem conhece alguém aqui que já parou de fumar? Alguém conhece alguém que falou, cara, ele fumava e um dia ele parou e não fumava mais? Alguém conhece alguém que parou de fumar, que tomou a decisão? Ou que largou algum tipo de droga? Alguém conhece alguém? Manda a mãozinha aí pra gente, galera. Digita aí, eu conheço. Ou eu conheço. Digita aí, eu. Por quê? Porque essas pessoas mudaram a percepção de realidade delas. Elas tinham uma forma que elas lidavam com, seja o cigarro, ou a bebida, ou o que for, e depois elas interpretavam aquilo de forma diferente. Existe um sentimento ligado. E se antes, para me sentir amado, eu precisava, por exemplo, da bebida, agora, para me sentir amado, eu posso estrategicamente reconfigurar o que significa amor para mim, fazendo as pazes com a minha própria história. E eu digo que isso acontece naturalmente, pode ser quando a pessoa está lendo um livro, pode ser quando a pessoa está vendo um filme, pode ser quando a pessoa faz uma viagem, quando ela conversa com um amigo, pode ser no dia a dia. E também dentro das sessões de hipnose transformacional. É causar esse momento de transformação. Eu acredito que você fala também, próximo daquilo que eu vou falar agora, que assim, a mudança real, ela acontece ali, em 20 segundos de insanidade, de decisão maluca, que a pessoa fala, eu vou mudar. E é isso que às vezes as pessoas não entendem. Elas falam, não, é um processo longo. Não, você foi adquirindo determinados conhecimentos num processo longo. Mas a decisão da mudança, ela é rápida. É na hora que você toma ali aquela decisão. E, óbvio, a gente conhece estratégias que conduzem as pessoas a estados mais fáceis, né? Que elas estão propensas a uma mudança real. Que ela decide e fala. Seja, como você falou, numa hipnose, onde eu levo ela, poxa, vamos supor, do parar de fumar, um exemplo, numa situação de que ela não vai mais ter, de repente ela pode morrer e não vai mais ver os seus netos, alguma coisa assim, ela fala, pô, vou parar porque isso... E aí a decisão é em 20 segundos. Né? Quando ela volta, falando aqui, através de um forte impacto emocional, que é aquela decisão rápida. Romani, a gente chegou em 50 minutos de live, voou, a galera tá amando, mas daqui a pouco o Instagram nos derruba, né? Então eu queria, assim, algumas coisas finais sobre hipnose, só para a gente poder tirar essa
mística, né? É magia. Você já falou bastante sobre ciência, você falou bastante coisa aí. Olha, temos aqui na live até o vice-prefeito de São Sebastião está assistindo aí, o Hamilton entrou. Então, e para finalizar assim, hipnose online. Se, tipo, é possível? Tem como, tipo, você me hipnotizar daí, eu daqui, agora, ainda mais na quarentena, que a gente não consegue tá, né, no contato presente. E aí? Como é que é isso para a gente encerrar? Tá 51:46. Ó, entenda que hipnose é comunicação. Se eu comunico e a comunicação é efetiva, eu posso conduzir a pessoa para um novo estado. Então, é possível fazer também de forma online. O que é a vantagem do presencial? Presencial eu tenho toque, que eu posso tocar em você. Só que o online também é maravilhoso e poderoso. Por quê? Porque eu posso fazer com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, em qualquer momento. Um exemplo disso, aquele exemplo do filme. Você chorou assistindo o filme. O filme, não, o cara não está na sua frente. E você ainda assim alterou a sua percepção de realidade. É isso que acontece. Imagina isso, usando a mesma estratégia que o filme utiliza conosco, quando faz um personagem do filme morrer e a gente começa a chorar. Essa mesma estratégia para fazer, talvez você fazer as pazes com um ente querido que se foi. Então é fantástico e é possível fazer sim de forma online. Inclusive, para quem quiser, tem uma notícia muito boa aqui para o pessoal, até quem quiser que está na live, vai ser incrível. Vai ter uma formação que eu vou ministrar 100% online, 100% gratuito para quem estiver ao vivo. Vai ser 100% ao vivo. Se o cara perder ali as aulas ao vivo, acabou, saiu do ar. Então é 100% ao vivo, eu vou ministrar assim, passo a passo. Serve tanto para quem deseja vivenciar o processo, serve também para quem deseja aprender hipnose e se tornar profissional. E quem quiser saber mais, faz o seguinte, vai lá no meu Instagram e me manda um direct, coloca lá eu quero, ou vai lá no link da minha bio e entra lá. A sugestão, manda lá um direct e manda no link da bio, eu vou mandar o link para vocês acessarem esse material, um curso gratuito de hipnose transformacional para entender mais esse conceito, para utilizar isso na sua vida, ajudar outras pessoas também. E também, aqui, ó, o Daniel pode ajudar você. Se você fala assim, cara, eu gostaria de um atendimento, de alguma coisa, o Daniel é um profissional que você pode procurar para te ajudar nesse processo de desenvolvimento. Muito bom. Show de bola, Romani. A Marta também, que eu tô vendo que a Marta tá aqui, ela fez a formação com a gente. Muito bom ver você. E é bom até para quem fez, que nem eu fiz a formação, é bom até para reciclagem, para você relembrar, rever, aprofundar momentos, é bom para todo mundo. Gente, vai lá depois na bio do Romani, chama ele aí, diz que quer fazer, tá bom? Depois eu vou pedir para a Lorena passar o link, a gente também coloca no nosso grupo do Telegram. Tá? Para quem quiser receber o resumo dessa live toda escrito, a gente tem um grupo no Telegram que a gente coloca, tá? O link na minha bio, você vai lá, você recebe material exclusivo, tá bom? Romani, gratidão absurda por esse momento, foi sensacional, muito conteúdo de valor mesmo, ó, gratuito, galera, um conteúdo incrível, tá? Então eu sou muito grato a você, muito obrigado mesmo. Você quer falar alguma coisa ainda para finalizar? A gente ainda agradecer a vocês, pessoal. Uma coisa que eu acredito muito é que mais importante do que qualquer coisa que for falada é as coisas que nós vivemos no dia a dia. Aquilo que eu faço como exemplo vai inspirar muito mais do que qualquer frase ou qualquer coisa que eu possa falar aqui, aquilo que eu estou vivendo no dia a dia. E eu acredito muito nessa ideia de transformar o mundo em um lugar melhor através das pessoas. Eu busco ser um Romani melhor a cada dia. E a minha mensagem é através das ações. Então, você pode olhar lá, seja no Instagram, seja na minha rotina do dia a dia. Eu acredito em transformar o mundo num lugar melhor. Começa pelo eu também. Eu sendo uma pessoa melhor, e aí as pessoas em volta de mim, e aí, consequentemente, as pessoas mais longe, e assim a gente faz o mundo melhor. Perfeito. Muito obrigado. Galera, obrigado a todos vocês que estiveram aqui. A gente teve aí picos de mais de 25 pessoas. Média de 20, é incrível, né? Então, muito obrigado mesmo a todos vocês. Você vai ver que nessa live, pelo que eu vi aqui, no final vai dar mais de 200 pessoas, deve ter passado por aqui. Também estou achando que passaram mais de 200 pessoas. Muito obrigado mesmo, gente. Um grande abraço a todos vocês. E amanhã a gente vai ter
O Gabriel falando de lidar com crianças na quarentena sem pirar, né? Ele é um coach especialista aí, tem a questão dos filhos, a galera, a Gia aí que tá aí tem 4 crianças em casa, tem 5 filhos, mas 4 crianças pequenas em casa, quase todos ali próximo da idade. Então, vai ser uma live bem interessante para quem tem filhos, para a gente poder ter uma conversa sobre montar uma estratégia de guerra, né? Para manter elas aí focadas, para manter as crianças sem a casa virar uma zona e sem você pirar, tá bom? Grande abraço a todos vocês. Romani, abraço. Até mais. Abraço, Daniel. Parabéns pelo trabalho. A live vai ficar salva, hein? Fica salvo aí. E quem quiser o curso gratuito, vai lá ou no link do Telegram do Daniel ou lá no direct, no meu direct, vocês podem mandar também. Valeu, abraço, pessoal. Perfeito.